Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. Hoje, queridos irmãos, nós temos uma palavra, um panorama do Apocalipse, tá? E essa é a nossa palavra de hoje, além da nossa oração. Mas eu queria, antes de começar a oração e a palavra, que você se inscrevesse no nosso canal, se junte a nós aqui, nesse canal de oração, de estudo de palavra, se junte. Nós estamos preparando aí novos estudos para colocarmos no final de semana. Tem que comprar alguns equipamentos também para fazer o melhor para os nossos irmãos. Queridos, se inscreva, ative o sininho para você receber as postagens, deixe o seu like e compartilhe o nosso canal com mais pessoas. Oremos ao nosso Deus. Pai bondoso, Pai santo, Criador de todas as coisas, Deus dos céus e da terra, te louvamos de todo o nosso coração, te louvamos com todo o nosso entendimento, e é mais um privilégio que temos de nos reunirmos para falarmos do amor de Deus e das grandezas de Deus. Ó Pai de bondade, mais uma vez eu quero te louvar, quero lhe engrandecer por tudo que tens representado nas nossas vidas. Nós que nos reunimos aqui no canal Uma Visão Além, onde oramos, onde buscamos a presença viva do Senhor. Queremos pedir perdão dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas transgressões, porque o Senhor é bom e a tua benignidade, meu Pai, dura para sempre. O Senhor é o Deus da cura, que fez e faz realmente maravilhas, e por isso nós queremos louvar o teu nome, dar glória ao teu nome, louvores ao teu nome, porque digno de adoração somente o Senhor, digno de louvor somente o Senhor. Ó Deus bondoso, ó Deus de misericórdia, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos espirituais, para que possamos compreender os teus mistérios, entender a tua grandeza, Senhor, compreender o Shekinah da tua grandeza, meu Deus. Ah, Senhor, a tua glória nos faz entender os mistérios do Senhor. A tua glória nos faz compreender as manifestações do poder de Deus. A tua glória fala conosco pelo teu Espírito, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Não deixe que o inimigo nos engane, nos envolva e nos vença. Não permita o inimigo nos destruir, nos vencer, nos fazer cair, nos fazer tropeçar, mas olhar somente para o autor da nossa fé. Aquele que na cruz foi um dia pregado, aquele que nos comprou com o seu sangue remidor. Pai de bondade, Pai santo, eu quero pedir, suplicar, Senhor, que tu venhas ao nosso encontro, nos ajudando a vencer este mundo de horrores, este mundo terrível que vivemos. Papai, nesse momento eu intercedo por todos que estão enfermos, aqueles que se encontram enfermos na alma, enfermos também na carne, aqueles que estão se tratando com problemas cardíacos, com um problema, meu Deus, não somente cardíaco, mas problemas em vários sentidos, né? Problemas psicológicos, todos os tipos de patologias possíveis, como câncer, problemas problemas renais, respiratórios, circulatórios, porque nós cremos que tu é o Deus que cura todo e qualquer tipo de enfermidade. Não há impedimento para o poder de Deus. Não há impedimento para a mão de Deus agir, para o braço
de Deus agir? Quem pode impedir o Senhor de curar? Quem pode impedir o Senhor de manifestar o teu braço? Por isso, aqui juntos oramos. Quem sabe tem alguém neste momento orando conosco, desesperado, angustiado, Senhor, amargurado. Pessoas orando conosco porque está desempregado, precisando de ver a porta se abrir. Alguém está orando conosco, chorando porque está preso no vício do álcool, das drogas, dos jogos. E só o Senhor para libertar. Alguém que está orando por alguém que está em profunda depressão, a ponto de cometer uma loucura contra a sua vida. Mas o Senhor é o Deus que faz maravilhas. O Senhor é o Deus que faz coisas grandes. Por isso eu creio no poder da tua palavra. Que esta porta possa se abrir, que este milagre possa acontecer, que esta bênção possa ocorrer. Eu te apresento pastores que nos seguem no Instagram, que estão inscritos aqui no canal, homens de Deus de verdade, que lutam pelo evangelho genuíno e verdadeiro, mas enfrentam grandes batalhas espirituais. Meu Deus e Pai, eu te apresento os adoradores que te louvam, os missionários que fazem missões com o teu nome, buscando os perdidos, os feridos. Por isso nós louvamos o nome vivo do Senhor, imploramos o perdão que há em Cristo, perdão vivo que há no nome poderoso do Senhor Jesus. Pai bondoso, Pai de bondade, Pai criador dos céus e da terra. Senhor, eu quero apresentar a obra missionária, porque olhando para o mundo, observando a violência que nesse mundo há, não somente a violência, mas a fome, a miséria, o flagelo das drogas, do álcool, a destruição da família. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, eu venho suplicar, eu venho lhe implorar, meu Deus, levanta servos, servas, homens, mulheres, para a obra missionária, para irmos na evangelização do interior do Brasil, para irmos na evangelização do interior do Brasil, sim, mas só o interior brasileiro, o Nordeste, a região norte do Brasil, as comunidades mais pobres do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, o Vale do Jequitinhonha, Senhor. Oh meu Deus, mas não é somente aos pobres que devemos levar a tua palavra, mas também aqueles que são abastados financeiramente, materialmente falando, mas não espiritualmente. Precisamos que o evangelho volte a ser pregado com afinco na Europa, lá na Austrália, na Nova Zelândia, no Japão, na Coreia do Sul, na China, na Índia, meu Deus. Levanta homens capacitados para a evangelização na Ásia, na África, nas Américas, o Canadá, Senhor. América, os Estados Unidos da América, Senhor Jesus. Ó meu Deus, neste instante em que nós estamos suplicando, quem sabe tem alguém com síndrome do pânico, do medo, que seja liberto dessas correntes, desses ferrolhos. Alguém que está com a alma ferida, porque alguém o feriu dentro da tua casa, a casa do Pai, a igreja. Alguma esposa que está ferida, porque seu esposo a feriu, ou vice-versa. Filho que faz a mãe derramar lágrimas. Te apresento todos os casais,
todos os noivos, os recém-casados, os casais em crises, que toda a fúria do inimigo contra a família, contra a instituição casamento, nós repreendemos em nome de Jesus. Todo ataque do inimigo contra o casamento deste homem, o casamento desta mulher, espírito de adultério, espírito que quer levar à destruição deste lar, no nome de Jesus, tu está repreendido. Toda obra maligna feita para destruir este homem, esta jovem, esta criança, este casamento, toda obra feita para destruir, no nome de Jesus, é destruída pelo poderoso e glorioso nome de Jesus. Que lágrimas sejam enxugadas pelo poder do nome do Senhor. Meu Deus, o mundo vive uma crise financeira, pós a pandemia. Senhor, abre portas para este pai ou para esta mãe. Dá condições para esse jovem cursar sua faculdade. Dá condições para este homem alimentar a sua família. Tu é o Deus da provisão. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. O nosso amparo, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Como diz o Salmo 40, esperar com paciência. Tem um salmo que me fugiu à mente que diz: apressa-te, ó Deus. Senhor, nos casos mais assim terríveis, apressa-te ao socorro. Apressa-te à misericórdia. Olha essa pessoa que está lutando contra um câncer. Pela manhã estive ali no hospital, Senhor, como é triste ver as pessoas lutando na químio, na rádio contra esta doença. Mas o Senhor pode conter esta enfermidade. Eu quero apresentar essas pessoas que oram conosco aqui no canal, os nossos amados irmãos internautas, lá do Nordeste. Tem vários irmãos, não dá para citar todos. Ali do sul do país, os 3 estados do sul, a região sudeste, a região central do Brasil. Os nossos irmãos que oram conosco lá da Europa, Senhor. Tem irmãos já orando conosco da Ásia, da Índia, né? E até da África já. Lá da Austrália, em Sydney e Melbourne. Santíssimo. Auckland também na Nova Zelândia. Irmãos que oram conosco ali, meu Deus, de Dallas, de Houston, de Miami, de Nova York e principalmente Boston, onde há muitos brasileiros. Nós te apresentamos todas essas vidas em nome do Senhor Jesus. Que a tua paz esteja em todas as casas. Amados irmãos e irmãs, vamos à palavra do dia de hoje. É uma palavra gostosa, é um panorama, né, do livro do Apocalipse. Um panorama do Apocalipse. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, verso 3, mas antes de eu começar, vou reforçar mais uma vez. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, você vai receber as nossas postagens. Deixe o seu like e compartilhe o nosso canal com mais pessoas, certo? Mas dê like, comente no nosso canal, fale do nosso canal para mais pessoas, para juntos formarmos uma comunidade de oração e de estudo aqui no YouTube. Vamos ler então Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amados irmãos internautas aqui do canal Uma Visão Além, você que já é inscrito, você que vai estar nos acessando pela primeira vez, a primeira promessa ministrada no livro do Apocalipse é para os leitores do livro, abençoando aqueles que guardarem a sua mensagem. Por isso é tão importante, meus amados, entender e, se possível, memorizar o conteúdo do livro do Apocalipse. Uma leitura panorâmica do texto ajuda nessa memorização da mensagem.
e que facilita também o entendimento. A palavra Apocalipse significa revelação. E por isso o livro do Apocalipse é um texto, queridos, profético de revelação. A linguagem apocalíptica, ela se diferencia, meus amados, da mensagem profética destacada, destacando símbolos que representam as verdades apresentadas. Então o Apocalipse, queridos, é isso. Então o Apocalipse ele foi escrito entre o ano 90 e o ano 100 depois de Cristo pelo apóstolo João, que foi o último apóstolo sobrevivente. Porque João estava preso, meus amados, numa ilha chamada Patmos, no mar Mediterrâneo, de onde ele enviou os textos do Apocalipse para as 7 igrejas na Ásia Menor, que foram os primeiros destinatários, lá de Apocalipse capítulo 1, verso 11. Então o texto apocalíptico, ele é composto, meus queridos, em trechos que são agrupados, e por isso, algumas vezes, ele apresenta uma ordem lógica e outras um intervalo que se refere às explicações de detalhes já revelados. Então o objetivo do Apocalipse foi confortar, não é assustar, não é amedrontar, é confortar a igreja daquele tempo diante das dificuldades que enfrentavam. Então o significado: revelação, o autor João, a data entre 90 e 100 depois de Cristo, local a ilha de Patmos, destinatários as igrejas da Ásia Menor, e o propósito da esperança ao povo de Deus. Observação que nós temos que fazer: os números abaixo que nós vamos ler, citar, os números aqui abaixo não, os números que nós citamos agora, se referem ao capítulo do livro do Apocalipse com descrição de seus principais assuntos. Nós vamos citar aqui assuntos principais, tá? Eu sei que para interpretar o Apocalipse nós temos 4 métodos, tá? O preterista, tá? O método contínuo, é o número 2, o método futurista, é o número 3, e o método simbólico, que é o número 4. Mas vamos lá a esse estudo. A apresentação. Então, no primeiro capítulo é feito a apresentação do livro, do autor, do propósito, dos destinatários da mensagem. No primeiro momento, o próprio Jesus é apresentado lá no capítulo 1, verso 8 ao 20. Aí nós temos, tópico 2 e 3, as 7 igrejas do Apocalipse. Então, nos capítulos 2 e 3, as mensagens para as 7 igrejas é escrita em 7 cartas específicas para cada uma das igrejas na Ásia Menor, que são elas, vamos lá: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia e Laodiceia. Essa é a sequência. Então os textos das cartas seguem uma sequência comum, começando com o destinatário e o remetente, um elogio e em seguida uma repreensão à igreja. E no final de cada carta, as palavras de Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No capítulo 4, visão dos tronos de Deus. O capítulo 4 ele vai descrever, o que ele descreve? Ele descreve a visão do trono de Deus, quando o apóstolo João recebe o convite para subir ao céu, 4:1 de Apocalipse, para contemplar a glória celestial, onde houve louvores ao Senhor. Apocalipse 4, do 8 ao 11. Então o cenário do livro passa da terra para o céu, e a partir do 4º capítulo, que faz o intervalo entre a mensagem das 7 igrejas e os 7 selos. Agora, o capítulo 5 e o capítulo 6 vai tratar dos 7 selos. Então os capítulos 5 e 6, eles narram sobre os 7 selos do Apocalipse, meus amados. E os selos representam que o livro da revelação estava fechado e agora passa a estar aberto. Será aberto por Deus para desvendar o quê? Vai desvendar a verdade para a sua igreja. Então, desde o 4º capítulo, João está diante do trono de Deus nos céus. E no capítulo 5, ele visualiza o livro
selado sobre o trono, e somente o Cordeiro é que podia abrir os selos para revelar o que está escrito, Apocalipse capítulo 5, verso 5. Mais uma vez, há louvores diante do trono de Deus, 5, 9, 10, né? E então nós chegamos no 6º capítulo, que se dedica à descrição de cada um dos 7 selos, sendo os primeiros 4 apresentados por cavaleiros, né? Apocalipse 6, do verso 1 ao verso 8. E os 3 últimos por outros fatos catastróficos, né? Apocalipse 6, do verso 9 ao verso 17. Então a visão dos 7 selos, meus amados, é a segunda grande revelação do Apocalipse. Aí nós chegamos ao capítulo 7, os remidos do céu. Então o capítulo 7 há um outro intervalo para uma visão celestial. E o último selo é aberto no início do capítulo 8. Então João vê os salvos dos últimos tempos em 2 grupos, os judeus convertidos em número de 144 mil, sendo 12 mil de cada uma das 12 tribos que serão selados pelo Senhor, Apocalipse 7, do 1 ao 8, e uma grande multidão inumerável de todos os povos que serão sobreviventes da grande tribulação, do capítulo 7 ao verso 9 a 17. Esses 2 grupos, meus amados, eles representam que tanto judeus contemplados na antiga aliança, como gentios alcançados na nova aliança, mostrando o amor de Deus por toda a humanidade. E mais uma vez, há louvores na presença do Senhor. É o Apocalipse 7, verso 10 e 12. Aí nós chegamos nos capítulos 8 e 9. As trombetas, os capítulos 8 e 9 falam das 7 trombetas do Apocalipse ao abrir o 7º selo. 7 anjos recebem trombetas para tocar. E o objetivo das trombetas é anunciar a proximidade, a volta de Jesus. Ao toque de cada trombeta, um acontecimento vem à luz para despertar a humanidade. A visão das 7 trombetas é a terceira grande revelação do Apocalipse. Aí nós chegamos no capítulo 10, um livrinho. O capítulo 10, ele é formado, tá? Os capítulos 10 até o 14 formam o terceiro intervalo do livro e mostram visões de fatos, tanto no céu como na terra, que acontecerão entre as trombetas e as taças. Não de forma cronológica, mas eles fazem a relação entre os fatos que se cumprirão durante as trombetas e outros durante as taças, certo? Então o 10º capítulo narra um livrinho na mão de um anjo e João recebe a ordem de pegar ou comer o livro, que era doce na boca, mas amargo no ventre. Esta visão lembra quando o profeta Ezequiel, né, também recebeu um livro e comeu, sendo doce como mel. Então chegamos ao capítulo 11, as 2 testemunhas. O capítulo 11 apresenta 2 testemunhas que serão usadas por Deus para anunciar a palavra de Deus, preparando a igreja para o arrebatamento. Não digo a igreja, né? Eu digo diferente, proclamando na grande tribulação o evangelho. Eles vão pregar. O capítulo 12, nós temos aqui a mulher e o dragão. O capítulo 12 retoma o intervalo para retratar a perseguição da igreja no final da grande tribulação, porque a mulher aqui, ela tem uma representação, e o dragão é Satanás. Muitos dizem que a igreja aqui, a mulher aqui é a igreja, mas essa mulher, ela está grávida para dar à luz um filho. Ela não é a igreja, ela é Israel, ela é a simbologia de Rebeca, que vai gerar um filho, né? Certo? Aí chegamos no capítulo 13, as 2 bestas, o mar e a terra. O capítulo 13 continua o intervalo mostrando o surgimento de 2 bestas, uma que sai do mar, Apocalipse 13, de 1 ao 10, e a outra da terra, 13, do 11 ao 18. E estas 2 personagens representam o anticristo, que é o líder político, e o falso profeta, líder religioso, certo? Que agirão conjuntamente durante a grande tribulação, marcando as pessoas com o sinal do seu nome através do 666. Chegamos então no capítulo 14, a colheita dos salvos. O capítulo 14 conclui o intervalo apresentado
meus amados, entre os remidos de Israel louvando ao Senhor, e 3 anjos anunciam os fatos que estão por vir, e outro anjo fala sobre os que morreram fiéis ao Senhor, referindo à primeira ressurreição. Aí nós chegamos no capítulo 15 e 16, as 7 taças da ira de Deus. E o capítulo 15 e 16 narram a última grande divisão do Apocalipse através das 7 taças que simbolizam a ira divina. Apocalipse capítulo 15, do verso 1 e 16, verso 1. Tá bom? Que introduz aqui um cenário, os 7 anjos que recebem 7 taças com ordens para derramá-las sobre a terra. Aí nós chegamos no capítulo 17 e 18. A grande Babilônia, os capítulos 17 e o capítulo 18 representam a grande Babilônia, que significa um mundo religioso confuso e injusto, simbolizado por uma outra mulher chamada de prostituta, e se antepõe à primeira, que é a igreja verdadeira, retratada lá no capítulo 12. Então o capítulo 17 fala sobre os pecados, e o capítulo 18, a condenação e queda da grande Babilônia, todo esse sistema religioso podre que comanda o mundo. E o capítulo 19, nós temos as bodas do Cordeiro. O capítulo 19 até o 22 caminham para o desfecho do livro do Apocalipse, mostrando a finalização da história da salvação. E o capítulo 19, ele revela, meus amados, o louvor do céu pela conclusão dos eventos finais. E as bodas do Cordeiro, quando Jesus recebe sua igreja nos céus no momento glorioso de adoração. E Jesus vem vitorioso de uma forma definitivamente derrotando todo o mal, todo o império do mal. Aí você chega no capítulo 20. Milênio e juízo final. O capítulo 20 vai falar de um período de 1000 anos do reinado de Cristo sobre a terra. E para alguns é apenas simbólico, e para outros é literal. Eu creio de forma literal, alguns creem simbolicamente. O milênio corresponde a um período entre a primeira e a segunda ressurreição, Apocalipse 20, do verso 1 ao 6, culminando com a condenação de Satanás e seus demônios no lago de fogo, Apocalipse 20, do verso 7 ao 10. E o juízo final diante do trono de Deus, Apocalipse 20, do verso 11 ao verso 15. Aí você chega ao capítulo 21, novos céus e nova terra. Então o capítulo 21 conta sobre a visão de um trono no céu, da nova terra, revelada a glória celestial de um novo tempo na eternidade preparada por Deus para os salvos. A Nova Jerusalém é a cidade santa celestial, queridos, amados, que será a morada permanente de todos os santos para sempre, ilustrado como um lugar sem igual em beleza, esplendor e magnitude. Veja o que Deus tem para você. Então, não desista não. Aí nós chegamos no capítulo 22 e a conclusão. No capítulo 22, o último livro do Apocalipse, é conclusivo para a sua mensagem, mostrando uma ordem, meus amados, lógica no texto apocalíptico. Após dar continuidade ao capítulo 21, contemplando a sua narração sobre a cidade celestial, ele faz uma declaração de fidedignidade de suas palavras. E em seguida, uma série de ordenanças e promessas para quem seguir sua mensagem. Apocalipse 22, 8. Então o texto termina com uma afirmação, meus amados irmãos internautas, conclusiva e severa, de que seu conteúdo não pode ser alterado. E por fim, as últimas palavras do Apocalipse e da Bíblia são uma bênção para os seus leitores. A graça do Senhor Jesus seja com todos nós. Então, queridos, vamos perseverar um pouquinho mais até chegarmos no lugar que nos está preparado, que é a glória. Então, fique com esta palavra, graça e paz da parte do nosso Senhor e Deus. Graça e paz.